Você trouxe a Bíblia, irmão? Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor colocou no nosso coração uma palavra para compartilhar com os irmãos antes de estarmos participando da Santa Ceia. O título da mensagem desta noite é 6 perguntas que Deus nos faz e que nós precisamos responder, ok? São 6 textos que nós vamos ler no livro de Gênesis. Se quiser, você já pode abrir a sua Bíblia de Gênesis. São 6 perguntas de alguns episódios, algumas narrativas que nós vamos extrair e serão perguntas, serão pretextos para nós refletirmos um pouco nessa noite acerca da nossa vida espiritual. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4. Vamos trabalhar primeiramente aí com partes de alguns versículos. Gênesis, o livro dos começos. Gênesis 4. Primeira pergunta de Deus para nós nesta noite, irmão, está em Gênesis 4, a parte A do versículo. Gênesis 4, versículo 6. Amém? Diz aí: então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Primeira pergunta, para aí, parte A, a gente vai seguir. Primeira pergunta de Deus para nós nesta noite, foi o que ele perguntou a Caim, após Caim ter assassinado seu irmão Abel. Por que andas irado? Irmãos, eu não sei como está a condição do teu coração. Existem muitas pessoas que têm andado irada, insatisfeitas com a vida, murmurando, reclamando de tudo e de todos. Reclama do governo, reclama da igreja dela, reclama do vizinho, reclama do pai, reclama da mãe, murmura, insatisfação, vive somente irada com os filhos, com o marido. Ela está sem paciência com ninguém. Na fila do banco, na fila da clínica, ela demonstra ser uma pessoa que não tem sequer um pouco de paciência com as pessoas. Ela não está vivendo uma vida de satisfação com Cristo Jesus. É uma pessoa que só vive irada. Interessante, né? Sua insatisfação com a vida e com as pessoas denunciam nada mais, nada menos que uma verdade, que é a sua inimizade ou falta de comunhão com Deus. Hoje de manhã nós falamos sobre isso, O espírito de conhecimento, nós devemos buscar o conhecimento da parte de Deus. Pessoas muitas vezes dentro da igreja, mas não têm esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Pessoas muitas vezes dentro da igreja são religiosas, elas vêm ao culto, participam da ceia, ouvem a palavra de Deus, mas ela anda irada, com tudo e com todos. Uma pessoa que não tem paciência, ela perdeu paciência com os filhos, com o marido, ela discute facilmente, ela briga com todo mundo. São pessoas que trazem problemas para o pastor, problemas na igreja. Ela é indignada, está no trânsito. Então, Jesus Cristo, irmãos, vou te dizer uma coisa: no trânsito você prova se você é crente ou não. Sim ou não, irmão? Ah, meu Deus, quando aquele camarada usado pelo inimigo, ele te dá aquela fechada, ainda olha para você assim, às vezes o sinal está fechando lá na frente, quantas vezes motivo já? Aí o cara faz de tudo para passar você, aí você deixa ele passar, e passa e para lá na frente do sinal, aí você para do lado dele, poxa, para que atrás, cara? Não é verdade? Tem pessoas que vivem iradas, indignadas. Certa vez, irmãos, eu estava, já falei isso aqui, talvez você não sabe dessa história. Eu estava procurando um endereço lá em Copacabana. Aí eu e a Cíntia no carro. Aí eu não sabia, eu estava dando várias voltas em Copacabana. Não existia essas coisas de aplicativos para você achar, não tinha esse negócio de Waze, Aí eu rodando, não encontrava a rua, que eu queria chegar na casa da minha cunhada. Aí, queridos, eu falei: Cíntia, tive uma ideia, vamos perguntar a taxista. O taxista sabe de tudo, Ele roda isso aqui, ok. Aí paramos assim, já estava rodando, eu parei assim no sinal. Falei: abre a janela. Aí tinha um taxista do nosso lado. Eu falei: amigo, aonde fica a rua tal? Aí falou assim: se vira. Eu falei: Cíntia, o que foi que ele falou mesmo? A Cíntia fechou: não, nada, não fecha, vamos embora. Irmãos, as pessoas estão andando indignadas, iradas com a vida. Eu não sei se você tem prazer de ajudar o próximo. Você tem prazer de ajudar o próximo, irmão? Eu acho que o ser humano deveria ter isso no coração, Querido, você vira a primeira esquerda, você vai chegar lá.
Que legal você ajudar uma pessoa. Ele, se vira. Eu falei, Jesus, o cara nunca me viu. Eu falei, ele não está puro, não. Não está, não. Está armado, está com um encosto no cangote dele. Tem uma coisa com ele. As pessoas vivem iradas. Tudo bem, eu até tolero isso de uma pessoa que não conhece Jesus. E do crente, irmão? Por que andas irado? Por que andas insatisfeito com a vida? Por que reclama de tudo? Tem crente que não recebe o seu salário, essa miséria, dá para nada, amaldiçoa o dinheiro dele. Querido, o teu salário é uma bênção, né, irmão? Isso entra na presença de Deus. Tudo que chega nas tuas mãos é bênção. Você é crente, onde você colocar a planta dos seus pés, a bênção de Deus está ali, meu irmão. Tem gente que vive virada com tudo, com todos, reclamando de tudo, insatisfeita. Jesus deve ser a satisfação da tua vida, meu irmão. Caim, né? Caim estava indignado, insatisfeito com tudo. Caim matou seu irmão Abel, mas poderia ter matado alguém, seus próprios pais também. O problema estava no coração dele. Por que andas irado, rapaz? Qual é o teu problema? Eu pergunto para você nessa noite: por que você anda insatisfeito, murmurando, irado com a vida e com todos? Você tem Jesus, amém, irmão? Existe uma canção antiga que diz assim: Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Quem sabe cantar? Tá. Outra razão eu não tenho para oh, a melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Veja o que diz a letra: se a minha vida está em Deus, Jesus Cristo é o motivo da tua canção. Jesus Cristo é o motivo da satisfação da tua alma. Querido, peça a alegria do Espírito Santo sobre a tua vida, amém, irmão? Para você chegar amanhã lá no trabalho, lá na faculdade, lá no curso, ó, com seus dentes, suas canjicas arreganhadas, mostrando para todo mundo: o que é isso, meu irmão? Ganhou dinheiro? Ganhou na loteria? Não, Jesus Cristo está na minha vida. Amém, irmão? Por que tu andas irado? Deus pergunta: por que você tem andado tão satisfeito, querido? Você tem motivos para louvar a Deus, e Jesus Cristo é o principal motivo para você louvar a Deus. Amém? Segunda pergunta que nós devemos responder também, Deus faz para todos nós. Está ainda no versículo 6 ainda, ó. Por que descaiu-lhe o teu semblante? Seu rosto. O termo descair no original hebraico significa perdido, arruinado, ferido, prostrado. Que se Jesus está na sua vida, as pessoas vão ver isso no seu semblante. Sim ou não, irmão? Uma pessoa cheia do Espírito Santo reflete a glória do Senhor. Eu não tenho dúvida disso. O Provérbios, o Salmo, o grande sábio Salomão escreve em Provérbios, diz assim: que o coração alegre aformoseia o rosto. O coração alegre, o coração que está em Deus, que está na presença de Deus, aformoseia o rosto. O semblante de Caim havia descaído. Isso era perceptível. Por que descaiu o seu semblante? Quando você está chateado, as pessoas percebem, sim ou não? A pessoa chega com cara feia, né? No trabalho. Ninguém. Bom dia. Bom dia. Reclamando com tudo, cara feio. As pessoas percebem quando você está chateada, quando você está chateado. Elas percebem isso pelo seu semblante. Quando você está muito preocupado, as pessoas percebem também através do seu semblante. Engraçado isso, né? O nosso rosto, a nossa face revela muitas vezes o nosso estado emocional. Havia descaído o semblante de Caim porque ele havia cometido um crime, porque ele havia feito algo que havia desagradado ao Senhor. Percebe? Por que tem descaído o nosso semblante? Porque muitas vezes nós temos andado, sabe, ansiosos. Isso se revela na nossa face. Preocupado. Tem gente que vê um culto, mas está tão preocupada que ela não consegue nem se concentrar no pastor. O pastor está falando, mas muitas vezes os olhos delas estão assim, se direcionando para o ar-condicionado, para a lâmpada, porque está pensando nos problemas dela. Então o rosto dela está revelando o que está acontecendo. Está ansiosa. Por que descaiu o seu semblante, Caim? Caim estava revelando ali, irmãos, que havia algo de errado na vida dele. Havia problema no seu coração. Se você tiver Jesus na sua vida,
Se Jesus for o centro da tua vida, querido, as pessoas vão ver a glória de Deus no seu rosto também. Diz a palavra de Deus que quando Moisés, irmãos, está lá no Monte Sinai para receber as tábuas, ele desce. E diz a Bíblia que o rosto dele fazia o que, meu irmão? Resplandecia com a glória de Deus. Quando você está ligado com o Senhor, teu rosto resplandece, irmão. Diz a Bíblia que foi necessário colocar um véu em Moisés, porque o rosto dele resplandece. Irmãos, coisa fantástica, hein? Literalmente as pessoas não estavam conseguindo olhar para Moisés, após ter ficado 40 dias lá em cima no Monte Sinai, em comunhão com o Senhor, recebendo as tábuas da lei. Que coisa fantástica, irmão. Quando você está em comunhão com o Senhor, o teu rosto vai demonstrar que o Espírito Santo de Deus habita na tua vida. Quando eu tinha 16, 17 anos, eu compus uma canção, na qual eu dizia na letra o seguinte: Senhor, eu quero ser usado por Ti, quero ser um instrumento do Senhor, e que diferente seja até o meu sorrir. Diferente seja até o meu sorrir. Certa mulher, ela chegou na igreja e se converteu. E após ela se batizar e se converteu, ela contou um pouco do seu testemunho para a igreja. E ela disse para o pastor: pastor, eu quero assim agradecer a Deus e louvar a Deus por causa de um irmão que ficava lá na portaria, lá no portão da igreja. Eu passava em frente à igreja e todas as vezes que ele olhava para mim, ele dizia boa noite, bom dia, e dava um sorriso para mim. Sorriso. Todas as vezes eu passava ali, dizia bom dia e sorria para mim. E eu vi algo diferente naquele sorriso. Falei, poxa, sempre esse rapaz me cumprimenta, sempre está sorrindo, sempre está alegre. Esses crentes devem estar com muito dinheiro. Nada, era a presença de Deus. Veja bem, ele só dizia bom dia e dava um sorriso. E aquilo ficou na mente dela. Diferente era o sorrir dele, ao ponto dela lembrar-se de Deus. Eu vou naquela igreja, aquele rapaz que sorri lá na portaria. Ela veio para a igreja, irmão, porque ela foi atraída por um sorriso de um servo de Deus, amém, irmão? E, irmão, quando você tem o Espírito Santo de Deus, até um sorriso seu faz a diferença, amém, querido? Jesus te ama, ou eu te amo, faz a diferença, porque você está cheio do Espírito Santo, amém? É diferente. Caim, caiu o semblante dele, descaiu o semblante de Caim, porque ele havia se afastado da comunhão. Que nós possamos permanecer firmes com Deus, amém, irmão? Para refletirmos no nosso rosto a glória do Senhor. Outra pergunta interessante, ainda aí no capítulo 4, está no verso 7 mesmo, na parte A do verso 7. Diz Deus assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Olha só, a pergunta para nós também. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Pastor, como é que Deus me aceita? Como é que o Senhor me aceita no reino de Deus? Se você se arrepender dos seus pecados, amém, irmão? Se eu diz amém, não, né? Amém? Amém. Entendeu o que eu quis perguntar aqui, irmão? O que eu quis dizer? Como é que Deus te aceita? Se você se arrepender dos seus pecados, se você se volta para Deus. É uma das maneiras do Senhor te aceitar. Tem muitas pessoas que tentam imaginar isso, né? Tentam se questionar a respeito disso. Como que Deus me aceita? Eu sou tão pecador, fiz tantas coisas erradas, será que Deus me aceita mesmo? Ela tem dúvidas. Ela vem para a igreja, mas ela sente um peso de culpa, acusação do pecado, do diabo na vida dela. E ela nunca se volta para Deus verdadeiramente, porque ela se sente acusada. E essa é a missão do diabo, né? Diabo, o nome diabo significa isso, acusador. E ele acusa o indivíduo. Mas a partir do momento que você se volta para o Senhor com o coração arrependido, Ele te aceita, né? Vamos voltar com Deus. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Como é que Deus me aceita? Se eu me arrepender dos meus pecados. Segundo, se você colocar sua fé única e exclusivamente em Jesus. Amém? Se você colocar sua fé única e exclusivamente no sacrifício do Senhor Jesus. Hein, queridos? Que tal você parar de ficar tendo superstições? Às vezes você está vindo na igreja e você ainda tem algumas superstições estranhas ainda, né? Guarda na carteira aquele santinho da igreja católica. Você ainda acredita naquelas correntes de orações que você fica passando no zap,
passe para mais 10 pessoas e será abençoada hoje, né? Quantas vezes você já passou? Isso é superstição, irmão. O que muda a tua vida é examinar as Escrituras, crer em Jesus e praticar a palavra. Deixa de superstição, irmão. Quantas vezes você ainda como crente ainda fala assim, ai, minha Nossa Senhora, querido, Jesus é o Senhor da tua vida agora. No passado ela era a tua Senhora, agora você tem um Senhor. Amém, querido? Pois é, são superstições. São coisas que ficaram para trás. Agora você tem um Senhor. Aí você está conversando, a pessoa fala assim, vai acontecer isso em você. Bate na madeira, isola. Está amarrado em nome de Jesus. 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só falta ir no ano novo lá, quando estiver rompendo, e lá na hora, 1, 2 pulinhos, 2, 3, cheio de superstições, filho. Coloca a tua fé única e exclusivamente no sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário por você, amém? As superstições têm que ir embora. A tua fé tem que estar somente em Jesus, somente Ele. Grande parte da igreja brasileira está colocando sua fé aonde? Na rosa ungida, no óleo ungido, na fitinha ungida, tudo é ungido, né? Não, na água do Rio Jordão, meu Deus do céu. A sua fé precisa estar em Jesus, irmão. Amém, querido? Como é que você pode ser aceito por Deus? A partir do momento que a sua fé estiver somente nele, amém? Procederes bem, veja o termo que ele usa aqui, ó. Se, está na condicional, não tá? Se está na condicional. Se procederes bem. Como é esse procedimento? Esse procedimento significa render-se a Jesus, amém? Render-se totalmente a Cristo. Irmãos, eu vou te dizer, hoje para ser crente de verdade, tem que ter peito. Hoje para ser crente de verdade, olha, meu irmão, imagina, vamos aqui falar aqui hipoteticamente. Vamos supor que você seja um policial, certo? Você é um policial, você tem seu salário de soldado lá, R$3.600. Só que você não vive com esse dinheiro. Você vive de falcatruas, você faz parte da milícia, e você tem uma renda fabulosa de 30, 40, 50 mil por mês. O salário da polícia, o salário que cai na sua conta lá, dia 5, dia 10, não é nada para você. Você vive de falcatrua. Aí você, como policial, você chega aqui, entra na igreja e ouve o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que fala de mudança, que exige de você uma mudança de hábito, de comportamento. Diz para você abandonar os seus pecados e se voltar para Jesus. Só que o seu padrão é 50 mil mês. Não tem que ser muito crente, irmão, para abandonar aquilo que é errado e passar a viver com R$3.500, R$3.600. Sim ou não, irmão? Quantos estão dispostos a isso? O Evangelho exige renúncia. A quantidade de gente dentro da igreja amaziada não está no gibi, nem no almanaque. Sabe que está errado, precisa se acertar, precisa se consertar, mas às vezes a pessoa recebe uma pensão muito boa, muito gorda, 5, 7, 10, 12 mil por mês. Se ela casar, se ela se acertar, se ela fizer a vontade de Deus na vida dela, ela perde essa bolada. Então ela prefere ficar no pecado e ir para o inferno com 12 mil. Ela prefere. O dinheiro é mais importante do que Jesus para ela. Então percebe, para ser crente de verdade, irmão, tem que ter peito, tem que dizer não para o mundo. Imagina você lá no banco, olha só, eu quero, fala com o gerente, eu não quero mais receber essa pensão de 12, 15 mil não, tá? Imagina você falando isso, irmão. Imaginou? Imaginou, meu senhor? Imaginou, minha irmã? Eu não quero mais receber esse salário. O gerente vai olhar para você e vai dizer assim, você bebeu? Qual foi a erva que tu fumou? Não, é isso mesmo. Por que você quer se desfazer dessa pensão? Não, é porque agora eu sou crente. Como é que é? Você vai abrir mão de uma pensão de 12, 15 mil? É porque eu quero casar, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero estar certinho com o Senhor. Eu quero dormir em paz. Eu quero estar no centro da vontade do Senhor. Então eu prefiro fazer a vontade de Deus do que me casar e abrir mão desse dinheiro que me levará para o inferno. Tem que ser crente de verdade. Tem que ter peito para servir a Jesus. Amém, meu irmão? Tem que ter. É por isso que Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Eu lembro você em casa lá, Atos capítulo 7 todo. Ele morreu apedrejado porque ele não abriu mão de ser fiel. Não abra mão. Não importa o que as pessoas vão falar a teu respeito. Não importa
as perdas que você terá. Às vezes são perdas materiais e financeiras. Mas o que mais importante, irmão, é que você tenha comunhão com o Senhor. É que você esteja no centro da vontade de Deus, amém? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? É a pergunta. Não é certo? É. Mas e se proceder mal? Vai ser aceito? Se você desejar viver a sua vida aqui, se você desejar fazer somente as suas vontades, você está procedendo mal. Você precisa proceder bem. Proceder bem é estar no centro da vontade do Senhor, amém, querido? Muito bem. Gênesis 4, versículo 9, temos mais uma pergunta, é a quarta pergunta. Gênesis 4, 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? Olha que interessante. Aí ele vai dizer aqui, ó, ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor ou guardador de meu irmão? Querido, Deus deseja que, como crentes, como irmãos em Cristo, nós cuidemos uns dos outros, amém, querido? Você se importa com o teu irmão? Você liga para o teu irmão? Quando você percebe que o teu irmão está triste, está desanimado, você procura se aproximar dele, procura saber: meu irmão, estamos juntos aí, você está vivendo um momento difícil. Onde está o teu irmão? Essa é a pergunta. Como é que está? É interessante que a resposta de Deus: por acaso eu sou tutor? No hebraico, essa palavra tutor é o mesmo que apacentador, protetor, guardador. Então, quando eu cuido, quando eu me preocupo com o meu irmão, eu estou apacentando ele, estou guardando, estou protegendo ele, amém, irmão? Estou cuidando do meu irmão, estou cuidando da igreja. Existem pessoas que estão dentro da igreja, ela fala mal da própria igreja dela. Como é que pode isso? É como o torcedor que vai torcer para o time, aí o time começa a jogar mal, o que ele faz? Ele começa a vaiar o time dele, está jogando contra o time dele. O crente vai na igreja dele, fala mal do pastor dele, fala mal dos irmãos, mas ele fala bem da igreja do vizinho. Interessante, né? A igreja do vizinho é boa, a igreja do pastor é muito boa, que beleza, mas ele não cuida e não protege o seu irmão. Deus quer que você se preocupe com esse irmão que está do teu lado aí, amém, irmão? Fala assim para o teu irmão assim: ora por mim, meu irmão. Ih, rapaz, você ficou tão inibido. Ele não vai orar, não. Você pediu assim de forma tão desanimadora, que eu aqui em cima também fiquei eu não ia orar, não, irmão. Não. Fala assim: irmão, cuida de mim. Fala para ele. Olha que coisa linda. Você só não pode responder como Caim: por acaso eu sou tutor, guardador do meu irmão? Caim era abusado, irmão. Ô Caim enjoado, respondendo abusado, respondendo a Deus: sou eu por acaso o tutor de meu irmão? Muitas vezes estamos assim, irmão. Estamos na igreja e nós não nos importamos com ninguém. Nós não queremos saber da vida de ninguém. Chegamos atrasados no culto, não é isso, irmão? Chegamos atrasados e somos o primeiro a ir embora. Não importo com ninguém. Querido, cuide do teu irmão, se importe com ele, tenha comunhão com a sua igreja, meu irmão. O crente tem que cuidar só do umbigo dele. Não, o que importa é que eu já vim aqui, já cumpri a minha obrigação. Quem cumpre a obrigação, quem faz a obrigação é macumbeiro, lá na cruzirada. Ele faz a obrigação dele. Arriou já a obrigação. Isso, quem serve ao diabo cumpre a obrigação, mas o crente não. O crente tem o Espírito Santo diferente. Ele ama, ele é guardador, ele protege, ele apacenta o seu irmão, ele se preocupa. Pastor, como é que eu posso cuidar do meu irmão? Tem uma maneira, tem várias maneiras, né? E uma delas é quando você serve a igreja. Quando você procura fazer algo pela sua igreja, é uma maneira de você cuidar do seu irmão. Pastor, eu estou aqui para o que deve pastor. Se precisar capinar, estou aí. Se precisar evangelizar, estou aí. Pastor, em nome de Jesus, conte comigo. É uma maneira de você cuidar do seu irmão. Você está protegendo o corpo, você está cuidando do seu irmão. Percebe? Essa pergunta é muito pertinente. Onde está Abel, teu irmão? Onde está?
E ele vai responder. Como ele não cuidou, como ele assassinou o próprio irmão, ele vai dizer: por acaso eu tenho que guardar ele? Por acaso eu sou o guardador, protetor dele? Ele deveria cuidar dele, mas ele o assassina. Muitas vezes desejamos de cuidar dos nossos irmãos. Você cuida do seu irmão quando você ora por ele, sabia? Você cuida do teu irmão quando você vem terça-feira aqui, dá a mão ao teu irmão e ora por ele. Não, pastor, eu oro em casa. Legal, ora também. Mas você faz dar demonstrações que você tem preocupação. E a gente pode também fazer outras aplicações. Você pode fazer uma aplicação em relação à família. Você tem cuidado da sua família? Você tem cuidado dos seus filhos? Da sua esposa? Tem cuidado do seu marido, minha irmã? Você já largou de mão? Ah, o pastor está servindo o diabo, eu só quer saber de bebida, já larguei. Já larguei de mão. Quer nem saber mais, pastor. Não, meu irmão, faça isso não. Cuida dele. Às vezes Deus está falando para você: cuida do teu marido. Aonde está teu marido? Não sei. Não sei, pastor. Por acaso eu sou protetor dele, sou guardador dele, pastor? Ele que se vire. Muitas vezes nós abandonamos a nossa família. Deixamos de orar pela nossa família. Deixamos de ministrar sobre a nossa casa. E Deus está perguntando para nós nesta noite: aonde está teu irmão? Aonde está o teu filho? Aonde está o teu cônjuge? Precisamos cuidar e eu interceder e orar por eles. Amém, queridos? Gênesis 3, volta um pouquinho aí. Gênesis 3, 9. 3:13. Gênesis 3, volta a sua página aí. Diz a palavra de Deus: e chamou o Senhor Deus ao homem, Adão, né? E lhe perguntou: onde estás? Queridos, o que Deus queria saber de Adão não era a posição geográfica de Adão. O que Deus queria saber de Adão e ouvir dele é que ele declarasse a condição espiritual dele. Onde estás? Qual é a tua condição espiritual hoje? Se você morrer agora, você tem certeza da sua salvação? Responda para você mesmo. Onde estás? Qual é a tua condição espiritual? Será que você já deixou o primeiro amor? Lembra quando você se converteu alguns anos atrás? Lembra? Lembrou? Você era uma pessoa muito mais fervorosa, lembrou? Como você era mais fervoroso, você lia mais a Bíblia? Lembra como você orava mais? E hoje? Qual é a tua condição espiritual? Lembra que você via todo culto de oração? Você não faltava? Quinta-feira você era o primeiro a chegar? Lembra disso? Legal. Lembra quando você via domingo de manhã no culto de ensino? Está lembrando? Eu também lembro. Que você, quando você frequentava mais aqui. Eu estou sentindo a sua falta. Deus também. Onde estás? Qual é a tua condição espiritual hoje? Você cresceu, você desenvolveu a salvação, como diz Paulo escrevendo a Epístola aos Filipenses, capítulo 2,15, desenvolveu a vossa salvação. Você desenvolveu, você cresceu, você evoluiu, você progrediu, ou você ficou estagnado? Estagnou? Água parada da dengue, lembra? E se a água for aquela água que você lava roupa, já viu já? Você lava a roupa, aí deixa aquela água retida no tanque, 3, 4 dias depois dá uma cheirada na água para ver, tá cheio de quê? Podre, água parada. Então quando o crente para de servir a Deus, quando ele para de crescer espiritualmente, ele acha que já alcançou tudo. Deu exemplo até de manhã hoje aqui, daquele jogador Ronaldinho Gaúcho. Os comentaristas esportivos perguntaram por que o Ronaldinho Gaúcho praticamente parou de jogar tão cedo, com 27 anos. Começou a frequentar mais as baladas do que levar a sério a sua vida de atleta. Aí alguns comentaristas disseram: é claro, ele já tinha conquistado uma Copa do Mundo, Champions League, vários campeonatos, né, nacionais, ele tinha conquistado 2 bolas de ouro como o melhor do mundo, ele já tinha conquistado o que o jogador quer conquistar. Então o que ele começou a fazer? Dinheiro, fama e troféus. Em casa o que ele começou a fazer? Foi pra balada. Mulheres, bebida, se entregou, deixou de ser atleta. Ele se acomodou na carreira. Muitas
Muitas vezes assim, nós temos uma carreira, irmãos, uma carreira que nos foi proposta para servirmos a Deus, amém, queridos? Se você parar, se você estagnar, existe um sério perigo de você retroceder. Quem para, existe um perigo de você olhar para trás. Aonde estás? A pergunta é espiritual, irmão. O Senhor Deus sabia onde estava Adão, não sabia, irmão? Sim ou não? Claro que sabia. Mas a pergunta, onde você está, Adão? Deus sabia onde Adão estava. Ele queria que Adão colocasse para fora ali, colocasse diante de Deus, ó, minha situação é essa, a situação espiritual, ó, perdido. Eu desobedeci o Senhor, comi do fruto do qual o Senhor me proibiu. Percebe? Então, queridos, talvez você esteja aqui e às vezes você se orgulha e se gaba de ser um crente que tem 20 anos de igreja, mas não faz 1/10 do que fazia 10 anos atrás. Não faz 10% do que fazia lá no início, quando você estava no primeiro amor. Você nem está mais no segundo, nem terceiro, talvez esteja no quinto amor. Aquele amor, sabe? Aquele amor meio barro, meio tijolo. Querido, em nome de Jesus, não deixe o primeiro amor se perder, amém, irmão? Onde você está? Qual é a condição espiritual hoje? Você deixou de ser crente fervoroso? Você não foi batizado no Espírito Santo ainda? Não? Não? Pois é. Parou de buscar, né? Vai buscar mais não? Parou mesmo? Desistiu? Você acha que Deus não vai te abençoar, derramando o batismo do Espírito Santo com você? Para que você seja revestido de poder do Espírito? Pois é. Lembra quando você se converteu, quando você buscava pra caramba? Você estava mais animado, né? Passou o tempo e você não foi batizado no Espírito Santo, você desistiu. Querido, onde você está? Pergunta de Deus. Posição espiritual. Volta ao primeiro amor, amém? Volte a ser mais fervoroso, mais fervorosa. Lembra quando você intercedia para as pessoas? Você é aquela irmã que você parava numa recepção de uma clínica, puxava assunto com uma mulher, com alguém que estava ali, um paciente, daqui a pouco só via a irmã já anotando nome e endereço e dizendo assim: vou orar pela vossa vida e Deus vai te abençoar. Lembra? Hoje em dia não tem mais isso não. Vamos cuidar da nossa própria vida, né? Querido, em nome de Jesus, que você possa refletir sobre a sua condição espiritual hoje. Deus quer que você esteja no centro da vontade dele, amém, irmão? Aonde você está, você deve responder para ele nessa: Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade. Amém, querido? Muitas vezes nós vamos, na jornada, a gente vai se desviando do caminho e nem percebe, sabia disso? A gente vai se desviando, vai tomando atalhos e você nem percebeu, irmão. Verso 13. Temos aqui a sexta pergunta, para que depois nós possamos participar da ceia. Gênesis 3:13. Diz o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? É a sexta pergunta. Em outras versões dizem: o que você tem feito? Aí eu posso perguntar aos irmãos assim, essa pergunta retórica: o que o irmão, a irmã tem feito, número 1, para agradar a Deus? Pensa com você. O que você tem feito para o avanço do reino de Deus? Porque o reino de Deus vai ser estabelecido, amém, irmão? Você faz parte desse processo, amém, querido? Eu me lembro lá em Parque Lafayette que o bispo orava e ele terminava algumas ministrações e eu orava assim: Senhor. Olhava para ele, admirava ele pregando a palavra. Eu falei: Senhor, eu quero fazer parte do avanço do teu reino. Manda, pode me mandar para onde o Senhor quiser. Me manda. Fazer esse tipo de oração. Oração perigosa, né, irmão? Deus me manda para a África. Os lugares mais longínquos da África. Não tem água, não tem comida, não tem roupa. E o pior de tudo, irmão, não tem perfume, não tem desodorante, irmão. Tem nada não. Mas orava a Deus: Senhor, pode mandar, eu quero fazer parte desse processo. Senhor, usa a minha vida. Você, sinceramente, você tem medo de fazer esse tipo de oração? Responde você mesmo. Você tem coragem? A pergunta é: você tem coragem de fazer esse tipo de oração? Senhor, usa a minha vida do jeito que o Senhor bem quiser. Você tem coragem, irmão? Olha quem vai pedir, hein? Quando ele pedir, você está preparada? Ou você vai dizer: não, Senhor, agora não.
Conta-se a história de uma jovem, que ela, na juventude dela, uma irmã, pessoas chegavam da igreja e entregavam para ela mensagens proféticas. Deus mandou dizer para você que Deus tem obra contigo como missionária. Então se prepara para pregar o Evangelho. E ela dizia para si mesma e para quem ousava questionar a vida dela, ela dizia: eu ainda sou jovem, eu nem casei ainda, eu não vou ser uma missionária, eu não vou pregar o Evangelho solteira, eu quero constituir família primeiro, eu ter filhos. Perfeito. O tempo foi passando, ela teve filhos, se casou, pessoas vinham entregar a mensagem para ela: Deus está dizendo que quer você pregando a palavra dele, pregando como missionária. Ela dizia: até eu desejo, eu sei que Deus tem esse propósito comigo, mas eu gosto do lar, né? Eu gosto de estar em casa, eu quero cuidar de filhos, eu gosto dessa vida de doméstica, de cuidar de marido, de filhos. Ainda não é o momento. E os anos foram passando, irmãos, ela foi envelhecendo. E ela já estava velhinha, seus filhos já estavam casados e tal, e ela, em casa, certa vez, um homem andando na rua, Deus mandou ele bater na porta da casa dela. Irmãos, quando Deus quer fazer algumas coisas, irmãos, olha, não se surpreenda não, amém, irmão? Esse homem não conhecia essa irmã. Deus disse: vá até a casa dela e entregue um recado que eu vou dar para ela. Irmãos, o homem foi lá bater na casa da mulher. A mulher abriu: quem eu sou? Ela só: eu não sei quem é a senhora, mas Deus mandou entregar uma mensagem para a irmã. Deus disse o seguinte: te dei tempo a vida toda para você me servir. Prepara-te que eu vou te levar. Você vai morrer, porque você deveria ter se doado pela minha obra. Você desejou fazer as suas vontades. Prepara o teu coração que eu vou te recolher. Irmã, Deus mandou falar isso para a irmã. Nada a ver, nada contra a irmã. Tchau. Irmão, alguém bate na tua porta e diz que Deus vai te recolher, simplesmente vai morrer. Não foi o diabo, não foi Satanás, foi Deus. Porque ela viveu a vida dela inteira para fazer a vontade dela. Queridos, é errado constituir família, ter filhos, cuidar de marido? Não, mas Deus tinha um propósito com ela e ela rejeitou. Deus tem propósito na tua vida, não rejeite o propósito dele na tua vida, amém? Quando Deus te pedir algo, diga: eis-me aqui, Senhor. Quando Deus te pedir algo, diga: eis-me aqui, Senhor. Se Deus pedir o teu tempo, diga: eis aqui o meu tempo, Deus. Se Deus pedir os teus bens, diga para Ele: Senhor, tudo que eu tenho é teu, Senhor. Será que estamos assim, com o coração aberto? Não estamos. Como falei aqui já certas vezes aqui, quando nós éramos da macumba, nós fazíamos sacrifícios, vendíamos carro e fazíamos despacho de 10, 15 mil reais. Se o pastor pedir uma oferta de 10 mil reais aqui, vai dizer que é falso profeta. Esse cara é falso profeta. Esse cara só quer saber do meu dinheiro. Mas para o diabo a pessoa dava, impressionante. Mas para Deus nos prendemos e dizemos que Ele é o Senhor da nossa vida. Será? Se Deus é o dono da tua vida, Ele é o Senhor da tua vida, tudo que você é, tudo que você tem, pertence a Ele. Tudo, sem reservas. Essa senhora, dessa história que eu contei, ela ia para a igreja. Ela ia para a igreja. Não era uma pessoa que não orava, não era uma pessoa que não lia a Bíblia. Ela ia para a igreja. Só que o propósito de Deus com ela era maior. E ela simplesmente rejeitou. Ela ficou acomodada. Não, está bem aqui, eu estou aqui na minha igreja. Mas Deus queria que ela fosse para outros lugares pregar o Evangelho. E ela rejeitou. Querido, eu não sei, eu não conheço a sua vida. Eu sei, Deus está falando com alguém aqui, amém, irmão? Talvez você esteja aqui rejeitando o chamado de Deus na tua vida para coisas maiores. E você está dizendo: eu vou cuidar da minha vida primeiro. Eu vou cuidar da minha casa. Tenho muito para curtir, pastor. Sou jovem e tenho dinheiro. Tenho um bom trabalho, tenho um bom salário. Eu vou curtir essa vida ainda. Irmãos, eu já ouvi de pastor. Pastor chegou até mim e falou assim, ó: pastor Anderson, pastor cuidando de igreja. Pastor chegou para mim e falou assim: pastor Anderson, eu tenho
Aí eu falei assim, como assim, pastor? Tenho medo. Porque, no caso, esse pastor, ele tem uma boa condição financeira, um bom trabalho. Ele foi ordenado pastor, mas ele continuou no exercício do seu trabalho, da sua profissão. Aí ele falou, pastor Ronaldo, eu tenho medo. Eu falei, como assim, não entendi? Medo? Não, eu tenho medo que Deus me peça algumas coisas. Eu acho que eu não estou preparado para entregar tudo. Veja, um pastor que prega a palavra de Deus todo domingo, disse que tinha medo de que Deus pedisse algo, pedisse um pouco mais da vida dele. E assim, para quem sabe ler, um livro é o quê? Letra. O que eu entendi ali? Ele tinha medo que Deus pedisse a ele para ele entregar o quê? O seu trabalho, sua profissão, seu bom salário, e viver se dependesse somente da igreja. Porque depender só da igreja, irmãos, eu faço isso aqui há 8 anos, é viver pela fé, filho. É viver pela fé. Depender de culto, cada culto, para sobreviver, eu sobreviver e pagar as contas da igreja. É viver pela fé. Você não tem noção do que é isso? Você não sabe. Eu também não sabia, mas como eu pastor, eu passei a saber. Ele disse, eu tenho medo. Aquilo ficou marcado, sabe, irmão? Eu fui para casa, eu cheguei para Cíntia, eu falei, Cíntia, eu estou aqui impactado. Um pastor amigo chegou, disse para mim que tem medo de que Deus peça a ele coisas as quais ele não tem forças para entregar ao Senhor. É o Isaac, né? É o Isaac. Deus pediu a Abraão. Aí eu fiquei a pensar, se um pastor que tem um chamado para pregar tem medo de entregar tudo ao Senhor no altar, como é que estão as ovelhas? Meu Deus! Será que as ovelhas estão entregando? Se o pastor não entrega, será que as ovelhas estão entregando? Tudo ao Senhor, seu tempo, tudo que ela é, tudo que ela tem. Fiquei meditando, e para você refletir também, amém? Reflita. O que tens feito? O que fizeste? É a pergunta aqui. O que nós temos feito, irmãos, para agradar a Deus? O que temos feito para desenvolver uma maior intimidade, uma maior comunhão com Deus? Tem crente que não lê a Bíblia, tem crente que não ora, tem crente que não compra um livro evangélico, não tem coragem de comprar um livro para se aprofundar nas coisas de Deus, para ler, não tem fome, não tem sede. Querido, o meu maior desejo é ver você, meu irmão, com fome e sede das coisas de Deus, amém, querido? Ver uma igreja fervorosa, sabe? Um crente que chega aqui antes do pastor, o que está fazendo aqui, meu irmão? Cedinho. Não, pastor, estou esperando só abrir, eu estou cheio de fé, quero orar, quero... Pense, não estou vendo não, irmão. O que fizeste? O que você tem feito? É a pergunta de Deus. O que nós temos feito, irmãos, para honrar a Deus? É a terceira e última pergunta para que possamos participar da ceia. O que nós temos feito para honrarmos a Deus numa sociedade dessa corrupta, onde muitas vezes está difícil discernir quem é crente de verdade e quem não é? O que nós estamos fazendo para que as pessoas vejam que nós pertencemos a Deus verdadeiramente? Quais têm sido as nossas atitudes? Eu conheci um professor, ele é crente, e ele dá aula de direito constitucional lá no centro do Rio. Comecei no Facebook e tal. Aí eu fui assistir uma aula dele, achei muito interessante. Assim, eu nunca havia me interessado por uma matéria de direito, sabe? Achava muito chato. Mas a forma como ele me dá aula, ministra as aulas, eu fui encantado. Direito constitucional, direito administrativo. Aí, querido, eu fui assistir uma aula dele. Ele, uma vez por semana, eu falei isso aqui, repito para você que não ouviu. Uma vez por semana, toda sexta-feira, ele doa 3 horas dessa aula dele. E na última sexta-feira, ele fala assim, você pode vir assistir minha aula, R$15 apenas. Se você puder dar mais, você pode. Se você puder dar um valor maior. Se você não puder dar nada, você não vai deixar de assistir. Vem assim mesmo, vem assistir. De 9 a meio-dia, lá na Academia do Concurso, lá no centro do Rio. Aí ele falou assim, sexta-feira eu vou estar dando aula de direito administrativo. Vem assistir de 9 a meio-dia. E todo o dinheiro que você trouxer, que nós arrecadarmos, nós estaremos doando para uma concurseira que estava aqui se preparando para fazer concurso, só que ela descobriu que tem câncer. Então tudo que você trouxer, nós vamos doar
para o tratamento dela. Quando foi na sexta-feira à noite, ele postou no Facebook todo o dinheiro arrecadado, ele postou assim, os valores assim, botou tinha umas notas de 100, nota de 20, várias notas de 10, 5, 2, devia ter assim, uns 300, 400 reais. Eu fiquei olhando, Jesus, que coisa linda, né? Uma pessoa doar o seu tempo, o seu conhecimento para abençoar no tratamento de um câncer de uma pessoa que não é nem da família dele, uma pessoa que estava lá estudando com ele. No final do ano, ele pede que os alunos, ao invés de levar dinheiro, levem brinquedos e latas de leite em pó. Para fazer o quê? Para doar para crianças. Percebe, irmão? Quando o sujeito é crente de verdade, ele faz a diferença. O chamado dele não é pregar o evangelho. O chamado dele é preparar pessoas para passar um concurso para ganhar 12, 15 mil reais por mês. E essas mesmas pessoas retribuem entregando valores, latas de leite em pó, comida, roupa para abençoar o próximo. Que nós possamos ser usados dessa maneira, amém, irmão? Que você possa ser um instrumento de Deus. Deus talvez esteja falando contigo nesta noite. Deus está te chamando para fazer algo especial para o reino. E muitas vezes você não quer, você está se recolhendo, está voltando para trás, dando 1001 desculpas para não fazer nada para o Senhor. Assim como a mulher da história, não é meu tempo, agora não. Deus tem propósito com você, amém, irmão? Deus tem propósito contigo. Não negue o chamado de Deus na tua vida. O que tens feito? Várias perguntas foram feitas aqui. Onde estás? Onde estás? O que tem feito? Onde está teu irmão? São perguntas que nós devemos constantemente estar respondendo. Amém, queridos? Onde estás? O que tens feito? Que você possa inclinar a sua cabeça nesse momento e ter uma palavra de oração sobre tudo que eu falei aqui.